Olá, o meu nome é André. Boa noite e bem-vindos ao Voz de Presença. Nesta ocasião, regressaremos a 24 de janeiro de 1986. Durante décadas, os sindicatos britânicos pareciam invencíveis. Não apenas fortes, invencíveis. Conseguiam parar fábricas, conseguiam parar minas, conseguiam parar portos. E em certos momentos pareciam até conseguir parar governos. Mas em meados da década de 80, duas figuras decidiram desafiar esse equilíbrio: Margaret Thatcher e Rupert Murdoch. Uma primeira-ministra e um magnata da comunicação social. Separadamente, já eram poderosos. Juntos, iriam desencadear uma das batalhas mais importantes da história moderna britânica. Uma batalha que mudou os jornais, mudou os sindicatos, mudou a política. E talvez tenha mudado para sempre a relação entre poder e informação, entre Estado e jornalismo. Para compreender o que aconteceu, é preciso perceber o ambiente da época. Durante grande parte do século XX, os sindicatos da imprensa britânica acumulavam uma influência extraordinária. Controlavam processos, controlavam contratações, controlavam despedimentos, controlavam a produção. Na prática, os jornais não eram apenas dirigidos pelos seus proprietários. Muitas vezes eram condicionados por estruturas sindicais que tinham conquistado enorme autoridade ao longo dos anos. E Rupert Murdoch detestava isso. Detestava depender de organizações que considerava resistentes à modernização. Detestava custos que considerava excessivos. E detestava, sobretudo, a ideia de não ter controle absoluto sobre os seus próprios jornais. Mas havia um problema. Ninguém tinha conseguido enfrentá-los. Ninguém. Até surgir Margaret Thatcher. Porque Thatcher tinha chegado ao poder com uma convicção muito clara. O Reino Unido estava a tornar-se ingovernável. Não por causa dos inimigos externos, mas por causa dos centros de poder internos. Os sindicatos mineiros, os sindicatos industriais, os sindicatos dos transportes e também os sindicatos da imprensa. Para Thatcher, não era apenas uma questão económica, era uma questão de autoridade. Quem governava o país? O Parlamento ou grupos capazes de bloquear qualquer decisão através da força coletiva? E foi neste contexto que Rupert Murdoch decidiu avançar. Em segredo. Comprou instalações modernas em Wapping, uma zona do leste de Londres.
equipou-as com tecnologia nova, preparou sistemas de impressão mais rápidos, mais eficientes e mais baratos. E depois tomou uma decisão explosiva, revolucionária. Transferiu para lá os seus jornais. The Times, Sunday Times, The Sun, News of the World, sem aceitar as condições exigidas pelos sindicatos. A reação foi imediata. Greves, piquetes, protestos, confrontos, centenas de detenções, meses de tensão. Durante mais de um ano, Wapping transformou-se num campo de batalha. Não uma batalha militar, mas uma batalha pelo futuro do trabalho, pelo futuro da imprensa e pelo futuro do próprio Reino Unido. Os sindicatos acreditavam que Murdoch acabaria por ceder. Tinham visto isso acontecer antes, muitas vezes. Mas desta vez havia uma diferença. Murdoch tinha preparado a operação ao detalhe e Thatcher não tinha qualquer intenção de o abandonar. É aqui que a história se torna verdadeiramente interessante. Porque normalmente esta história é apresentada como uma luta entre modernização e resistência, entre inovação e tradição, entre tecnologia e velhos métodos. Mas isso simplifica demasiado a realidade, porque aquilo que estava em jogo era poder. Poder puro. Quem decidia? Quem mandava? Quem tinha a última palavra? Os proprietários? Os trabalhadores? Os sindicatos? O Estado? E a resposta que emergiu de Wapping foi brutal. Os sindicatos perderam. Não perderam apenas aquela batalha. Perderam uma parte enorme da influência que tinham acumulado durante décadas. Perderam capacidade de negociação, perderam autoridade pública, perderam a imagem de força inevitável e incontornável. Uma era em que o capital ganhou terreno. Uma era em que os sindicatos perderam peso. Uma era em que os grandes grupos de comunicação passaram a exercer influência crescente sem os mesmos obstáculos internos. Mas existe uma pergunta que continua a dividir historiadores. Foi uma batalha com uma vitória para a liberdade ou uma concentração de poder? Porque é fácil olhar para os excessos sindicais e concluir que a mudança era necessária. E talvez fosse. Mas também é legítimo perguntar o que acontece quando os contrapoderes desaparecem.
O que acontece quando uma organização já não consegue desafiar quem possui os recursos? O que acontece quando a resistência se torna impossível, inviável? A resposta nunca é simples. E talvez seja precisamente por isso que Wapping continua a ser estudada. Não como um episódio sobre jornais, não como um episódio sobre impressão, não como um episódio sobre tecnologia, mas como uma batalha sobre autoridade, sobre influência, sobre quem define as regras. Porque em todas as épocas existem grupos que acumulam poder, existem pessoas que acreditam que esse poder precisa de ser limitado e existem conflitos que redefinem o equilíbrio. Wapping foi um desses momentos. Um momento em que Margaret Thatcher e Rupert Murdoch decidiram enfrentar uma força que parecia intocável. E venceram. A verdadeira questão, 40 anos depois, não é se venceram, pois isso já sabemos. A verdadeira questão é outra. O mundo ficou melhor ou apenas mudou de donos? O meu nome é André. Obrigado pela vossa presença. Se estas palavras lhe fazem companhia, pode subscrever o canal. Uma noite santa e até breve.